Lívia, vem aqui. Dr. Thomas. Juiz, entrou. Está ouvindo agora? Estou ouvindo sim, Dr. Thomas. Agora eu estou ouvindo. Judge Mark is also here. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Por favor, vem aqui. Aqui. Mr. Felsberg, we're only seeing half of your face. I don't know if the camera. Let me try to solve it here. Aqui eu vou iniciar. E a ordem vai ser como combinado, tá bom? A little bit better? Yes. Good. Por favor. Good afternoon. My name is Lívia. I'm here just to support Elias in English course. And Irene asked him to start the presentation as in the order as you have already. Starting with Judge Elizabeth, Mark. Judge Mark, Elias, Professor Satiro, and Thomas Forsberg finishing the presentations. Okay. Okay. And we are planning about 10 minutes each, roughly? Yeah. Okay. Senhores, boa tarde. Só antes de nós começarmos, para quem está entrando agora, bem-vindo a todos, boa tarde a todos e a todas. Não estamos iniciando ainda o painel, só para explicar para vocês que esse painel terá uma tradução simultânea. Ali embaixo, no rodapé, tem participantes, chat e tem ali as linguagens. Vocês podem escolher inglês ou português. A tradução vai ser simultânea. Quem escolher em português pode falar normalmente em português, ouvirão todos em português, e quem escolher em inglês vai ter o áudio em inglês. Fiquem à vontade, grande honra tê-los conosco. Agradeço a presença do Dr. Thomas, do Dr. Elias, do Dr. Robert Mark, Dr. Wilson e tantos outros que estão aqui entrando. Dá mais alguns minutos que as pessoas ainda estão vindo do outro painel do Congresso, então eu fico aqui no backstage aguardando os demais entrarem. Obrigado, Irina. É um prazer vê-la aí e obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer é todo nosso, Dr. Thomas. Let me only translate. You can get simultaneous translation by pressing the small globe. In my case, it's on the bottom of the. So you can choose whether you want to hear it in English or Portuguese. Okay. Well, I have a button that says English that I think I pushed. Yeah. Yes. I don't know if Yes, I can now. I started already, but if Okay. So we're ready. So that's working. Okay, wonderful. You can leave it in English until the end. If anyone speaks in English, you'll hear them. If they don't, if they speak in Portuguese, you'll hear me. Okay.
Judge Tong, are you on? Hi, this is her law clerk. She's just finishing up a hearing and she'll be right in, but I just wanted to get her signed in and ready to go. Okay, at the bottom of your Zoom, there should be a button to hit for translation and click on English, and you should be able to hear the interpreter for any of the speakers that are going to present in Portuguese. Wonderful. I just did that and it's set to English. Thank you for letting me know. Yes, I can hear you. Thank you. Olá, boa tarde a todos. Good afternoon, everybody. Boa tarde, professor Satiro. Oi, Satiro, prazer em vê-lo aí. Tudo bom? Aqui bem. embaixo tem o globinho aqui para tradução. Isso, já vi aqui a interpretação, já estamos. Mas acho que não está ativo agora, né? Não. Está sim, está. O português já está ativo e o inglês também. Just to clarify, I know you're going to speak on the adoption of the model law in Brazil. Has it been adopted or is it in place yet? Yes, it's been adopted and it's in force right now. And well, we'll have to adapt to make it work as we hope so it will. Já está em vigor, temos que adotá-la para que faça o que esperamos que faça. E parte do que eu vou falar hoje é essa necessidade de fazer algumas adaptações no sistema judiciário brasileiro. E é um grande prazer encontrá-lo pessoalmente. Bom, pessoalmente, de acordo com o que a pandemia nos permite. E a Judge Tong também. Sim, realmente é tão bom ver a todos. Olá, olá, sejam bem-vindos ao meu gabinete. Acabei de tomar uma decisão agora num julgamento. Eu estou aqui no meu estudo com meu fundo virtual. Nobody says that. But a real Mas ninguém percebe, né? Mas a gravata é verdadeira. Eu deixei a gravata em casa, mas sim, estou no tribunal. Tirar as fotos também, por favor. Jaque, a Maíra, Príncipe. So good background work, you know. Wilson, your microphone is not good at all, definitely. Yeah. No. Let me see here. Okay, and now? Now it's much better. Perfect. I'm telling that Justice Robert has a real good criminal. Dizendo que o fundo do juiz Robert é muito bom, pois não podemos verificar que vemos o fundo. Quando você ouvir o meu cachorro latir, você vai saber que eu não estou no tribunal. Eu tive uma audiência outro dia, via telefone, onde eram duas partes, e alguém tinha um cachorro bem grande, com uma latido bem forte, e a outra parte tinha dois cachorrinhos com um latido bem fundido, bem leve. E foi muito engraçado, pois só dava para chegar até certo ponto quando logo um cachorro latia. Então era algo assim. Diferentes táticas de negociação, não é mesmo? É isso. I assume someone has created a button that we can Acho que push. alguém criou um botão que a gente possa apertar, que vai criar o som, né? Opa, seria ótimo, né? Já imaginou? So it's high summer for us. It's always summer. Está no alto verão para a gente, sempre é verão em Miami. Como é que está o clima no Brasil? Está bem frio onde estamos em São Paulo, né?
Está Muito bem frio. frio. A gente, é um grande prazer ver a juíza Stong, é sempre um prazer. É sempre bom também ouvi-lo, sim. Ainda me recordo da última vez que estive em São Paulo, no Renaissance, para o TMA, e estávamos apenas olhando a implementação do nosso subcapítulo 5, né, pequenas e médias empresas, do formato do Chapter 11, que eu aprendi de alguns dos brasileiros, tem muitas semelhanças para falar da falência na reestruturação nas leis brasileiras, e fiquei impressionada para compreender isso melhor. Existem coisas que podemos aprender com a sua experiência mais longa, coisas que talvez possam aprender conosco, está na lista. E eu sei dessas conversas muito bem. Há uma nova lei no Congresso, lidando apenas com pequenas empresas. Eu acho que essa cooperação seria muito boa. É permitir essas reestruturações e liquidações fora do tribunal. É bem interessante isso, né? Não sei, talvez o Sátiro saiba como está progredindo isso. Mas acho que há muito interesse em adotar isso. Eu acho que sim, estamos esperando que o Senado avalie isso. Para te dizer a verdade, eu não gosto muito, nem eu. What don't you like about it? It's too complicated, you know. I would like to have a simple law. Eu gostaria de ter uma lei simples, que até mesmo quem não for advogado compreenda e que possa usar. A ideia toda é não envolvê-los em processos complicados, então todo o projeto tem muitas referências a outras leis, etc., que na realidade não é algo necessário, poderia ser um texto bem simples. Esses também com alguma dificuldade. Outras pessoas pudessem talvez conseguir compreender melhor do que os atuais. E como quase todo novo lei recente, né? Esse tem uma grande parte dos textos com preocupações, onde o governo quer ter certeza de que todos vão pagar os impostos, e decidiram que esse seria um bom momento, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Sim. Você tem uma expressão muito interessante, Elizabeth, no seu país, que é, cobrar impostos de pequenas e médias empresas que hoje estão insolventes é inútil, né? Pequenas empresas insolventes, né? Outra frase, não sei se tem um equivalente em português, é que você não consegue tirar leite da pedra, né? From a rock. Yeah, from a stone, yes. Yeah. That's interesting. It's the same. Interessante, né? O conceito é o mesmo. Tough. But, this sometimes comes up. It's not today's topic. Muitas vezes esse não é assunto de hoje, não é só área de prática, mas às vezes, no caso das pessoas naturais, né? Pessoas físicas que querem para falar sobre, pois que veio de uma coisa errada, fraude. Às vezes é uma coisa bem próxima. Eu sempre estou tentando lembrar as partes, mesmo que você vença, né? Isso é uma pessoa que não tem ativos, né? No caso de falência. Então, você não tira dinheiro por ganhar, né?
Então, talvez pensar se há uma coisa ainda mais produtiva que você poderia fazer, pagar uma pequena parte para, né, mostrar respeito pela sua preocupação, mas para ajudar as pessoas a ver que isso não é um grande litígio, né? Sejamos realistas, quem que você está processando e aonde estão processando eles, né? Agora eu entendi melhor a expressão sangue ao invés de leite, né? Exatamente. Até mesmo nesse contexto de trabalho, talvez negócios e pessoas naturais, né, pessoas físicas, são pessoas tendo muita agitação e frustração. Acho que uma das coisas mais importantes que nós possamos fazer é talvez abaixar isso um pouco, né? Mas sei lá, você acha que você já sabe. Mas não podemos forçar as pessoas a serem racionais, né? Tanto na vacinação quanto no tribunal de falências, né? É verdade. É verdade. Nós não temos um moderador, mas devemos começar. Acho que a Irine irá nos apresentar, não é isso mesmo? Nós estamos só aguardando mais um minutinho, certo, doutora Irine? Senhores, nós estamos aguardando que as pessoas estão saindo At da your palestra convenience. anterior. I'm done with my hearings for the day, but not by much. Estão vindo para essa nossa palestra, então a gente está aguardando esses minutinhos iniciais para que essas pessoas possam What was the entrar prior session? O que foi a sessão anterior? sobre crise na infraestrutura. Okay. Good topic. É um bom assunto, né? Isso vai ficar gravado aí, porque eu andei perdendo várias sessões que eu teria interesse em assistir depois. Todos gravados. Todos gravados, né? Vão estar disponíveis depois. Sim, sim. Que bom. Empreendedorismo, insolvência empresarial, sobre essa lei, esse projeto de lei que vocês estavam conversando aqui. I would love to attend, but I suspect Eu adoraria participar, mas eu suspeito que não seja em inglês, não é mesmo? É verdade, é isso. E sempre que eu tenho sorte de estar com vocês, meu português melhora um pouquinho. Gosto de pensar nisso no meu português brasileiro, né? Mas talvez eu não conseguiria. Mas que interessante, que interessante. O seu obrigada está muito melhor agora, melhorou muito. É porque eu tenho tantas oportunidades de dizer obrigada. constant sentiment. É o meu sentimento constante esse. Just, Elizabeth, it's possible Elizabeth, é possível tomorrow participar amanhã, we will transmit by porque YouTube. vamos transmitir Olha pelo só, YouTube. apresenta você eles, porque eu não estou nem com... Irine, estamos te ouvindo. Elizabeth, the transmission of the A transmissão será feita no YouTube e tem legendas, né? Então é possível que você possa... É só me mandar o link, então. Vou tentar. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesse congresso de insolvência, coordenado pela doutora Irine, muito bem coordenado, né? Começamos hoje às 8h30 da manhã, já tivemos vários painéis na área de insolvência, falamos sobre vários temas, isso só vem enriquecer para nós, profissionais do direito, seja advogado, magistrado, promotores, e nós temos também vários empresários participando,
Isso é muito importante e essa é uma situação que a gente vive e a pandemia meio que acelerou isso para todo mundo, né? Hoje, nesse painel de insolvência transnacional, nós teremos a alegria de ter 2 juízes americanos para falar um pouco para a gente como que funciona a insolvência transnacional, as bases, como que ela vai ser traduzida para o juízo americano, essa legislação nossa que é nova, apesar de a gente já ter aqui no Brasil várias situações jurisprudenciais, nós não tínhamos uma legislação, né? E essa legislação aqui agora, 14.112, ela positivou, ou seja, foi para o código a situação de insolvência transnacional. A nossa ordem de apresentação hoje vai começar com a meritíssima juíza Elizabeth Stone. A juíza Elizabeth Stone, ela é juíza da Corte de Falências do Distrito de Nova York, juíza falimentar desde 2003. Depois de ouvirmos a doutora Elizabeth Stone, nós vamos ouvir o meritíssimo Robert Mark, que é juiz de falências da Corte do Distrito da Flórida desde 1990. Foi chefe do juizado entre 1999 a 2006. Depois do juiz Mark, quem vai falar um pouco com vocês os aspectos da alteração da lei sou eu. Sou advogado, muito feliz de estar aqui pelo convite. Já agradeço a doutora Irine, aos juristas, na pessoa do seu Wilson. Depois de mim, vai falar o professor Francisco Satiro. Dr. Francisco Satiro é advogado, professor da Faculdade de Direito da USP e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. É membro titular do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E encerrando brilhantemente o nosso painel, teremos a presença do Dr. Thomas Felsberg. Dr. Thomas Felsberg é um ícone para a gente aqui na área de insolvência, né, Dr. Thomas? Dr. Thomas participou quando foi feita a Lei 11.101, em 2005, que a gente mudou de concordata para recuperação judicial, mudou todo o sistema de insolvência no Brasil. Dr. Thomas participou efetivamente dessa legislação. Dr. Thomas é sócio fundador do Felsberg Advogados e referência mundial na área de falência e recuperação de empresas. Iniciando agora, eu já passo a palavra para a emeritíssima doutora Elizabeth Stone. Com a palavra, doutora Elizabeth. Muito obrigado. Muito obrigada, é um grande prazer estar com vocês hoje, de ter um pouquinho dessa ideia do trabalho contínuo que temos feito. A minha primeira viagem a São Paulo, a minha viagem mais recente a São Paulo não foi há tanto tempo antes de tudo mudar. Eu estou ansiosa para a minha próxima. Quero que a gente comece. Espero que possamos, então, estar bem próximos desse assunto e essas questões transfronteiriças internacionais na reestruturação de negócios e de empresas. E como minha pergunta, ou a minha premissa de parte do problema ou parte da solução, o que nós somos, especialmente nós, tribunais, e nós também como pessoas que trabalham nessa área, né, credores, advogados. Eu gostaria de compartilhar um pouco a minha perspectiva, como que transparência, resposta e preservação do valor são pilares do sistema que podem fazer com que chegamos a promover o sucesso dentro ou entre as fronteiras de todos os tipos, pois existem muitas nessa reestruturação empresarial. Eu digo isso da perspectiva de uma juíza que já trabalhou com juízes que tiveram a sorte de trabalhar com juízes em muitos países. Se eu aprendi algo com isso, é de que nós temos tanto em comum em oferecer as ferramentas, as metas, e também quase sempre há oportunidades, objetivos dos sucessos de conseguir reestruturar as empresas de forma exitosa, preservando os empregos, as relações, pagando aos credores, etc.
Então, voltando a essa imagem, pois isso está tão proximamente relacionado a isso, eu começava como uma advogada pensando sobre o que muitos advogados pensam, né? Todos querem vencer, né? Vencer é ótimo, adoro vencer. Né? Foi impressionante poder ter uma vitória. E agora vou citar o Chief Justice de algumas décadas, o Lauren Berger, a noção de que a maioria das pessoas veem os juízes e os advogados bem vestidos como a área para resolver as disputas não é correto, pois problemas como as pessoas com genes são as pessoas que querem o eu e querem isso o mais rápido possível, querem vencer da forma mais barata e mais rápida possível. Peço desculpas aos intérpretes que eu acelero quando estou lendo algo. Vou tentar corrigir isso. Então, se for um processo doméstico, nacional, multinacional, sempre tento pensar que eu sou uma juíza e que temos que nos lembrar nessa área de que nós somos, em primeiro lugar, pessoas que resolvem problemas. De onde surgem os problemas? Onde que começam essas situações na área de uma disputa comercial, uma empresa com dificuldades financeiras? Uma disputa comercial, possivelmente, é uma oportunidade que existe. Seja lá o que for, são oportunidades, desafios também. Mas normalmente isso tem a ver com dinheiro, mas também muitas vezes vão além do dinheiro. Vemos isso nos nossos tribunais, vocês vêm com seus clientes, há um contexto, há uma perspectiva, há uma relação anterior. Isso é diferente da prática, né, onde eu estou indo, né, indo em direção a um cruzamento, as partes já tiveram, né? Não uma batida de carro num cruzamento que eu nunca vi a pessoa antes. As pessoas normalmente estão já em negócios, estão negociando. Então, são pessoas que estão ali. Isso pode ser uma oportunidade como um problema. A maioria dos casos que eu vejo como juíza são resolvidas, eles nunca procuram os advogados, nunca precisam, só precisam de um pouco de mais tempo para fazer o próximo pagamento, seja ao proprietário, seja ao credor, seja lá o que for. A maioria dos negócios são resolvidas pelos empresários, mas quando isso não acontece, aí sim é que entra o advogado. E a maioria dos problemas que acontecem são resolvidos de formas que muitas vezes não são suficientes. Aí torna-se um processo judiciário. Isso na hora de casos de reestruturação, de reorganização, não importa aonde for, você começa com um problema empresarial e aí você tem uma ação e muitas vezes, acho que o juiz Mark vai ter, normalmente temos uma questão da reestruturação do Chapter 11, né, que seria no tribunal dos Estados Unidos, começa com um processo penal, né, uma disputa entre as partes. Talvez um problema financeiro, nós vemos cada vez mais isso hoje em dia, né, onde as expectativas, as projeções empresariais, mas nesse negócio as coisas não estão indo como esperado. E, de repente, fomos de um problema a uma controvérsia e aí uma ação. E uma das coisas que eu posso dizer e que eu não posso ver isso de forma leve, é uma coisa que eu preciso enfatizar, mas é uma coisa que tanto para os juízes quanto para os advogados, problemas na comunicação, na troca de informação, o tipo de coisa que leva a uma situação ir de um problema a uma disputa, a uma ação, um grande problema, né? Um grande problema que existe entre as partes, e aí sim, normalmente a empresa vai fazer o caso dessa falência. Então, amanhã pela manhã, talvez algum novo caso vai chegar ao meu tribunal, o que eu vou fazer em primeiro lugar, o que eu vou fazer a seguir. Quais são os pilares que, seja no país ou seja transfronteiriço, quanto mais complexo a situação, o tribunal, a cultura, o que é mais importante, o que é que eu vejo, o que nós pensamos nos níveis mais altos de como fazer isso. Nós temos muitos programas, etc. São pedaços do quebra-cabeça que estão bem feitos com as relações.
as leis, os processos, a gestão, as ferramentas, o jeito que o tribunal está pensando sobre como ser produtivo. Lembra onde eu comecei? Temos um problema, somos parte do problema, mas também somos parte da solução. Nós, nos tribunais falimentares, nós somos parte da solução. E essa é a minha opinião, que o tribunal tem um papel singular. Eu posso lhes dizer que eu, sei lá, em 1 ano e meio, tive a primeira oportunidade de trabalhar com juízes de fora dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi ontem, essa semana já passou rápido, mas quando uma delegação de juízes do Paquistão estiveram aqui. Por que estiveram aqui? Pois estão pensando nos seus tribunais falimentares e comerciais, empresariais, de adotar algo que é um foco de ADR, de mediação, de resolução de controvérsias, resolução de problemas, algo que nós fazemos aqui, acho que fazemos bem, e esperamos aprender com as experiências de um dos outros. É o que eu falei a eles e falo a vocês, os advogados têm um papel muito importante, descrito às vezes como ícones e lendas, talvez o Dr. Felsberg, né? Mas também os tribunais, pois como juízes, se for um pedido de um advogado ou da sua própria gestão do caso, isso seria eu e muitos colegas, a oportunidade que o tribunal tem de resolver os problemas e não apenas tomar decisões, mas é sempre a parte mais fácil, você ganha, você perde, acabou, pronto, sim, não, deferido, indeferido, essa é a parte mais fácil, a parte mais difícil é buscar as oportunidades para que todos estejam melhores daqui a um mês, daqui a um ano. Óbvio que dependendo dos papéis dos advogados, dos consultores financeiros, se for um caso, um processo grande que tenha uma grande gama de profissionais, o tribunal pegando os advogados, pegando quem resolve o problema dentro ou fora das fronteiras, seja como você definir, isso pode ser entre fronteiras, eu realmente acredito que isso tem grande relevância quanto maior a complexidade do caso. Eu diria isso, a minha experiência, e acho que não tendo tanta experiência quanto o Dr. Mark, que acho que virou juiz com 10 anos de idade, né, devido à sua experiência, mas agora já com 18 anos de experiência numa vara falimentar, com casos de bilhões de dólares que estão nas manchetes dos jornais, mas com certeza temos cada vez mais os processos cotidianos, regionais, de uma pequena loja de bairro. Tudo isso me leva na direção de 3 pilares interconectados, né? Ou seja, transparência, resposta e preservação do valor. Se a gente puder falar um pouquinho mais sobre isso, e aí eu vou passar ao colega. Transparência é o que a gente faz, né? As coisas são públicas, né? O processo é público, mas transparência tem um contexto especial em reestruturação de uma empresa, na reorganização dela. Muitas vezes o que eu vejo no início de um processo, um credor muito frustrado, um banco frustrado, né? Aquela pessoa que deu empréstimo, não foram pagos, não receberam informações se vão ou não ser pagos, e não estão nem tendo seus e-mails, seus telefones, ou sei lá, um WhatsApp respondido, e estão com problemas, pois é frustrante, né? Como é que essa pessoa fala com os seus superiores que não apenas não foram pagos, não tem a menor ideia do porquê, nem de quando? Ou seja, a transparência nos ajuda a resolver isso, assim como nos ajuda a fazer com que o mundo saiba que isso foi feito, apresentado. A transparência é algo que vem com a petição inicial numa reorganização, onde a empresa não tem escolha, né? O processo foi iniciado, onde o seu negócio vai ser conhecido por todos através daquele processo. E é uma ferramenta valiosa para os advogados que podem fazer perguntas, obter respostas. O tribunal vai determinar que essas respostas precisam ser dadas, e obviamente no nosso sistema, nós sabemos que tudo hoje é eletrônico, basicamente todos perdem, né? Essa gestão da transparência do ponto de vista do juiz, não sei quantos juízes podem estar nessa situação, espero que alguns. A transparência é uma ferramenta crítica para nós. Significa, obviamente, que tudo que nós fazemos com todos, que os processos,
toda a gestão do caso, do processo, traz qualquer pessoa que queira aparecer. Isso pode ser hoje ligar para um telefone 0800 que participam, chegam numa sala, desenvolve credibilidade, oportunidade, e independentemente de onde as partes estão, isso tudo abre esse processo. O segundo caso aqui, o segundo pilar que eu gosto de pensar, do ponto de vista do papel dos advogados, dos empresários e dos tribunais, é a ideia dessa resposta. Existem casos que ficam, que nada acontece por meses e anos. Essa não é uma forma boa de fazer a reorganização, pois os prazos, os cronogramas, coisas que precisam ser cumpridas na próxima audiência, etc. Há no nosso sistema o papel dos United States Trustee, onde as expectativas são definidas pelo Código Falimentar, pelo tribunal, definidos pelas partes, e a resposta a isso é fundamental, tem que acontecer, e será outra parte fundamental no progresso do processo. Se não acontece, o tribunal tem ferramentas, o advogado pode ter ferramentas, isso é o que é necessário, né? Isso não é um outro pedido, não pode deixar lá no fundo, embaixo da pilha de processos. Isso é algo que nós temos esses processos falimentares, os advogados, os tribunais precisam pensar nessa capacidade de resposta, pois cabe a nós, se as partes precisam de uma audiência, vão ter uma audiência. Sei lá, eu fiz 2 audiências nos últimos 2 dias, que era de uma grande empresa que tinha muito sucesso em Cincinnati, em Ohio, que está a centenas de quilômetros daqui, sei lá, talvez 1.000 quilômetros daqui, 1.500 quilômetros. Os donos do hotel, com a situação de problema, estavam em Nova York, é por isso que o processo está aqui no nosso tribunal. As necessidades imediatas deles eram necessárias em 1, 2 dias após a petição inicial, e estabelecer as expectativas das partes. E para fazer isso, inclusive com a próxima pergunta, é tão bom ter você aqui, me ajude a compreender o que está acontecendo e como podemos fazer o maior caminho nesses próximos dias, semana e algumas semanas, né? A resposta é nossa função, a função de todos nós nesse processo. E temos que, eu tenho certeza que meu tempo está acabando, que eu já passei demais do tempo. A terceira parte para todos nós, e eu acho que isso é especialmente relevante, mais uma vez nessa situação transfronteiriça, uma parte fundamental do quebra-cabeça e o trabalho de todos tem que ser a preservação do valor, né? E não destruir o valor. E, às vezes, se possível, criar valor. Pois o que estamos fazendo se não preservarmos o valor da empresa e, no futuro, obviamente, beneficiar a empresa, mas tanto também os credores? Isso talvez é a questão mais interessante no aspecto de resolução de problemas, né? Por isso que tantos advogados amam essa área, né? Nunca foi a minha área, mas eu posso com certeza ver hoje, é por isso que os tribunais têm um papel cada vez maior, muito importante em como é que os processos vão progredir, a preservação do valor, por exemplo, no caso desse grande hotel que eu falei em Cincinnati, nos Estados Unidos, a criação de valor. O que nós estamos fazendo se não estamos fazendo isso, né? Então, no final das contas, até mesmo no início de um processo, tem que ficar claro a todas as partes que com todas as ferramentas disponíveis na lei falimentar, no Código Falimentar aqui nos Estados Unidos, a decisão, um julgamento, a autoridade de um tribunal e de bons advogados, nós buscamos trazer uma solução e ser parte da solução e não parte da controvérsia, né? Imagine se todos nós pudéssemos dizer, olha, foi um momento muito difícil, mas sabe o quê? O processo foi arquivado e é isso, a gente resolveu. Isso é o que eu adoraria, essa é a minha meta, essa é uma ideia geral, mas eu espero que temos um papel e uma oportunidade muito especial na nossa área e nos nossos tribunais, e especialmente nos momentos mais complicados. Muito obrigada. Ou então, sei lá, Judge Mark, é com você.
O Judge Mark está sem o microfone ligado, então não conseguimos ouvi-lo para fazer a tradução. Deixe-me falar algo, a Judge Tong falou. Obrigada, ela disse. Sorry, let me start again. Desculpa, vou começar de novo. Meu cachorro estava latindo antes e por isso eu desliguei o microfone. Muito obrigado pelo convite para participar. Há 2 anos eu tive o prazer de falar num painel em São Paulo. E acho que um programa de 3 dias em Belo Horizonte, se eu não me engano, organizado pelo grupo iWork. E foi impressionante poder conhecer algumas das pessoas fantásticas. Fomos tratados como juízes no Brasil, com acho que ainda mais respeito e mais amizade do que às vezes recebemos aqui nos Estados Unidos. E eu espero ter mais oportunidades de regressar ao Brasil no futuro para reencontrar alguns amigos. É sempre um prazer ouvir a Elizabeth. Já participamos em muitos congressos juntos com o passar dos anos. Já ouvimos falar sobre essa grande ideia de como que juízes e advogados e empresários tentam resolver suas controvérsias. Eu vou resumir isso a coisas práticas que eu já vi em vários casos internacionais, muitos dos quais são de Chapter 15, o capítulo 15, de devedores brasileiros, a maioria em liquidação, em alguns casos em reorganização. Uma delas, se eu não me engano, Elias é o representante, e me desculpe da sua pronúncia do seu nome, né? A Aviação Itapemirim, se eu não me engano. Desculpa a pronúncia, né? Era um caso de uma reorganização. Eu acho que muitos de vocês já conhecem o nosso Chapter 15, né? O capítulo 15, seu processo, e caso não seja o caso, em breve irão saber, já que eu entendo que o professor Satiro irá dizer que o Brasil já adotou a lei modelo da UNCITRAL, que irá colocá-los numa posição de fornecer remédio para pessoas dos outros países, talvez até de AJs dos Estados Unidos. Então, apenas como um princípio geral, bem inicial, nosso papel como juízes no Chapter 15 é dar apoio a AJs ou representantes em processos estrangeiros. Eu vou falar sobre alguns casos brasileiros. Os AJs ou os representantes estrangeiros estão vindo ou porque existem ativos já identificados nos Estados Unidos, talvez com credores nos Estados Unidos, e todo esse conceito do modelo do globalismo, nessa lei modelo, é de retornar os ativos ao tribunal inicial. Muitas vezes o que vemos numa liquidação brasileira é que o representante brasileiro, ou AJ, tenta encontrar ativos, não necessariamente ativos da empresa devedora inicial, mas ativos muitas vezes de alguém que agiu com má fé, alguém que roubou, né, para ser bem direto, quem roubou ativos da empresa brasileira e muitas vezes criaram várias empresas ou empresas limitadas. E se alguém já esteve exposto a essa busca de ativos, é um processo bastante difícil, mas um no qual parecemos ser parte em prestar assistência em muitos desses processos. Miami, possivelmente, seja um local que as pessoas gostam de ir e trazer seu dinheiro, né? E eu acho que, de alguma forma, a gente gosta de ter dinheiro estrangeiro aqui em Miami. Mas eu espero que seja dinheiro limpo, né? Ou, se não, deve voltar de onde veio.
Então, alguns dos casos que eu já tive envolveram, e eu não sei se isso vai ser bem fácil de traduzir, mas do jeito que foi descrito, é que a falência foi estendida para entidades relacionadas, né? Um grande processo que eu tive, ainda não sei, depois de todos esses anos, se pronuncia Petrofor ou Petroforte. Mas nesse processo, a falência foi estendida a partes que receberam transferências fraudulentas. Foram trazidas no processo brasileiro. Essa é uma mulher que era muito conhecida nesse processo através de outros, Kátia Rebelo, né? Na falência de Petrofor, que foi estendida a Rebelo em uma das suas empresas, a Secure Invest, devido a essa transação fraudulenta. Então, uma vez que a falência foi ampliada, né, foram tratados como devedores, todos os ativos foram, ou acho que ainda estão, sujeitos aos credores da empresa e, obviamente, o AJ está buscando rastrear esses ativos, algum deles nas Ilhas Caimã, processos aconteceram lá, e alguns outros estavam em Miami. Então, algumas questões que eu enfrentei nesses processos e que foram comuns também em outros processos, alguns são pendentes, outros eu já decidi. Eu só queria mencionar algumas dessas questões. Estão ainda pendentes. Uma questão que surge muitas vezes, se um tribunal nos Estados Unidos pode executar uma extensão, ordem de extensão, quando está em um processo, um recurso. Eu não quero dizer isso de forma má, né? Mas na minha experiência, parece que sempre tem um recurso em andamento no Brasil, em quase todo processo que eu já vi. Pode ser que eu esteja vendo apenas uma pequena parte dos processos, mas a Kátia Rebelo com certeza estava aproveitando os recursos em todas as formas possíveis. E eu determinei que eu não ia parar o processo para aguardar a ver o que estava acontecendo, a não ser que um tribunal recursal nos Estados Unidos tivesse suspendido o processo, aguardando a decisão do recurso. Então, normalmente, essa é a minha opinião. Se um tribunal brasileiro der uma ordem, mesmo que seja um recurso, um tribunal recursal, né, de segunda instância, eu vou dar o reconhecimento. E no caso da Petroforte, era um pouco mais fácil, pois já tinha passado por vários níveis de recursos. E eu acho que a ordem básica que colocava ela como devedora e a Secure Invest, esses recursos já estavam todos transitados em julgado. Outra questão muitas vezes arguída, e eu preciso dar um passo atrás aqui, que é muito interessante, pois quem faz coisas erradas nesses processos, né, quem age com má fé, tem alguns outros exemplos que eu ia mencionar, a massa falida do Mapim, né, que eram as lojas de departamento, né, a Sun Indústrias, buscando os ativos do acionista controlador. Eu não vou entrar nos detalhes dos nomes específicos, outro que ainda está no meu tribunal, MMX Sudeste, né? Uma empresa mineradora, né? MMX Sudeste Mineração, que também trouxe outras pessoas envolvidas.
e, obviamente, sempre estão dizendo que são inocentes, mas, no entanto, parecem ter bastante dinheiro, pois quase sempre tem enormes escritórios arguindo fortemente para recusar ao representante estrangeiro o direito de solicitar ou investigar entidades que foram criadas e que possam ter ativos do credor. Então, voltando a algumas questões, algo que nós ouvimos, e eu acredito que o professor poderá falar sobre isso, eu imagino que na lei modelo exista algo equivalente à nossa provisão que estabelece que não vamos executar algo que é manifestadamente contrário às políticas dos Estados Unidos. E não estou vendo se o capítulo 15 colocou isso, se isso é parte da lei modelo, não sei. Mas isso é algo que muitas vezes nós ouvimos de pessoas que estão resistindo os esforços do representante estrangeiro. Eu não vou entrar em nenhuma grande discussão, mas isso já foi interpretado de uma forma muito estreita, né? Pela importância fundamental aos Estados Unidos. Os argumentos na Petroforte, em outros casos, não devemos seguir certas coisas, pois foram feitas sem audiência. A Elizabeth estava falando sobre transparência, isso com certeza é um conceito fundamental nos Estados Unidos. Mas também temos situações onde isso precisa ser feito inicialmente sem intimação das partes, sem citação da parte. Então, nós vemos esses pedidos muitas vezes sem uma intimação que vão sequestrar os ativos enquanto tentam determinar se esses ativos dos indivíduos estão aqui nos Estados Unidos. Nós vamos ver isso ao se desenvolver na sua lei modelo. Nosso papel em fornecer apoio, nós estamos dando apoio, não é de rejeitar os pedidos, pois nós fazemos as coisas um pouco diferentes. Não é o conceito do capítulo 15 da lei modelo. Temos que ter essa justiça fundamental, né? As suas regras no Brasil. Essa questão pode ser algo de certo valor, mas todas as pessoas estão na dívida máxima da empresa. Então, esses remédios podem ser um pouco diferentes. Isso não significa que sejam uma solução que nós não vamos reconhecer nos nossos tribunais. A última coisa, acho que o nosso tempo é curto. Eu posso ir mais alguns minutos ou devo tentar parar por aqui? Ok. Uma das coisas que muitas vezes buscamos, e eu coloquei, quanto que um representante estrangeiro pode ter quando ele ou ela identificou empresas ou limitadas que eles acreditam que estão diretamente ou indiretamente envolvidos com as pessoas que, né, desviaram dinheiro de uma empresa brasileira. O que eu determinei é que é fácil se uma entidade que foi colocada nesse processo brasileiro como um devedor, pois aí colocamos como um devedor e vamos permitir esse processo se torna mais difícil quando for outra entidade que foi criada. E um breve resumo de como analiso isso no Petroforte e outros casos. Se for uma empresa que nós sabemos das evidências que está controlado
ou pertence por um dos devedores que está envolvido no caso brasileiro, nós iríamos permitir essa forma, assim como permitiríamos que um AJ nos Estados Unidos pudesse ter informações de uma empresa que tem um único devedor. Mas se for uma entidade que o representante estrangeiro suspeita que seja controlado por quem praticou um ato ilícito, às vezes é um processo longo para chegar até lá, às vezes ainda não foi provado. Inicialmente, o que eu acredito que seja apropriado é permitir um processo que permita informações nas transações nessa entidade específica em um dos devedores. E se puderem identificar que há uma transação, aí sim podem dar um passo à frente. Mas eu não acho que é uma empresa controlada ou que pertença a quem cometeu ato ilícito desse processo. Isso é algo que é necessário para essas empresas. Então, vou parar por aqui. Eu acho que isso é apenas uma ideia geral de algumas coisas que nós estamos enfrentando. Outras questões pendentes incluem o que devemos permitir que o representante estrangeiro faça, se o que eles de fato estão tentando ter informações de um processo específico. Eu não sei que foi um arquivo incidental, né? Um processo relacionado ao processo brasileiro. Então, já me disseram que se as informações não são de procurar os ativos, mas apenas para ter informações, quanto ao representante estrangeiro nos Estados Unidos, buscando uma declaração de que esse representante estrangeiro não tem acesso a esse processo. Isso é algo pendente, eu não vou compartilhar isso ainda nesse momento. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu vou passar a palavra, eu estou muito interessado nesse tempo que nós temos, e espero que um pouquinho mais de tempo, se for permitido, dos outros panelistas. Então, muito obrigado. Muito obrigado, juiz Mark. Muito feliz em ouvi-lo. Eu tive realmente o prazer de ser nomeado representante de uma empresa numa audiência em Miami, numa presencial, há uns 2 anos atrás, e o ano passado fizemos uma audiência virtual. Foi a primeira virtual que eu fiz em um caso de Chapter 15. O processo vai indo bem, graças a Deus. Não vou comentar o processo, até porque ainda está em andamento, né? Então, apesar de que tem toda a transparência esse processo. Quando eu falei aqui, a juíza Elizabeth Song falou dos pilares de transparência, e é isso que a gente tem que pleitear aqui, né? Os pilares, a transparência, a resposta e a preservação do valor. O que a gente tinha no Brasil, aqui, e foi o que eu falei quando da apresentação para vocês, a gente não tinha a legislação da insolvência transnacional positivada. Nós tínhamos, sim, a UNCITRAL, que é a Comissão da ONU para Assuntos Relacionados ao Comércio Internacional. A gente tinha a lei modelo da UNCITRAL, que era a base que se discutia e a base que se buscava trabalhar qualquer busca, qualquer discussão fora do território nacional. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque o professor Satiro vai falar um pouco sobre a UNCITRAL. A partir daí, fez-se necessário a legislação no Brasil, a positivação. Vou falar um pouco para vocês de uma situação mais prática e duas questões que eu acho muito importante em relação à positivação, até porque o tempo não é longo, e eu acho que 2 coisas eu acho muito importante a gente falar.
A primeira coisa, foi criado e foi positivado, foi codificado, né? O artigo 167 de A a Y. A partir desse artigo, toda a questão de insolvência transnacional foi positivada. Ali na frente a gente vai falar um pouquinho, eu vou deixar um desafio para vocês ali, mas continuando, qual que era o objetivo disso, né? O objetivo disso seria regular credores estrangeiros no território nacional, credores nacionais no território estrangeiro e também ativos no território estrangeiro. E também, como o juiz Mark falou aqui, a busca dos ativos quando desviados, ou em falência, ou em própria recuperação judicial também. Então, a ideia foi essa, e a gente não tinha isso positivado, apesar de que você tinha, sim, um citral e você tinha jurisprudência em relação a isso. A alteração foi muito importante, a alteração trouxe segurança jurídica para as partes, principalmente para o investidor estrangeiro. Nós também gostamos de dinheiro aqui limpo, viu, juiz Mark? Mas esse cara que investe, o investidor aqui, ele tem que ter segurança. Ele tem que saber se, caso a empresa que ele investiu entre num processo de insolvência, ele tem como reaver aquele valor. Não pode ser no escuro. E a gente não tinha uma legislação. Apesar de que, daqui para fora, ou seja, nacional para o estrangeiro, a gente tinha muito essa cooperação, de lá para cá, a gente via que o investidor tinha medo de vir. E isso foi a grande, eu acho que foi o grande mote, e foi muito bom, eu que trouxe a atenção para que fosse positivada essa questão. A outra coisa que eu queria mencionar para vocês seria a cooperação entre os juízes, o juiz principal e o juiz cooperado. Até nós temos aqui o CNJ, né? E o CNJ, o que ele fez? Ele criou uma resolução, a resolução 394, porque como é uma situação nova, apesar da gente ter a lei modelo e já ter jurisprudência, mas para muitos juízes é uma situação nova. Então, a resolução do CNJ 394, ela criou diretrizes, ela criou prazo, ela criou uma situação transparente entre o juízo, quem vai ser investido ou não, tanto o juízo nacional como o juízo estrangeiro. E aí criou também, lembra que a juíza Stone falou sobre as intimações, as notificações, prazos de resposta, essas questões foram colocadas ali. E aí, eu gosto muito de falar do resultado útil do processo, né? Administração justa. Não adianta nada você ter um credor estrangeiro aqui e você aprovar um plano aqui e depois chega lá fora, fora do território nacional, você não conseguir sorguir aquela empresa. Sorgimento da empresa em recuperação judicial tem 3 pilares básicos. Primeiro pilar básico é social, manutenção de emprego. Segundo pilar básico, manter divisas para a empresa. E o terceiro pilar básico é pagamento de credor. Seja ele concursal, seja extraconcursal. Então, todo mundo, o acordo coletivo tem que concorrer para isso. Então, você não tinha isso positivado, apesar de que o que a gente vê, e a doutora Elizabeth e o doutor Mark falaram aqui, a gente vê que existia, sim, e tem vários casos brasileiros, mas existia por jurisprudência, não existia por legislação. Um ponto que eu queria levantar para vocês, que eu acho um ponto muito importante da alteração da lei, é a barreira de proteção à ordem pública. Quando a gente fala de você utilizar a legislação, um juiz principal ser reconhecido por outro juiz de fora, como o juiz de fora vai ser um juiz cooperador, você precisa que o juiz de fora respeite a ordem pública, como numa situação inversa também, a questão da ordem pública no Brasil. Então, essa é o grande desafio que a gente vai ter daqui para frente. Eu queria contar um caso para vocês, que não vou citar nome, mas é um caso que eu vi, eu tenho até ele aqui, depois eu até posso compartilhar, porque ele é público. Tá? Uma empresa entrou com uma recuperação judicial no Brasil. Aí ela tinha credores estrangeiros. Ela fez o procedimento de insolvência, ela aprovou o plano de recuperação,
Como ela tinha ativo fora do país, ela pediu a extensão do procedimento de insolvência num outro país, no país estrangeiro. Levou o procedimento para o país estrangeiro. O juiz do país estrangeiro falou, ok, eu recebo o procedimento e vou dar cumprimento ao plano de reestruturação, ao plano de recuperação. Ou seja, aqueles bens que você quer proteger, que foi determinado no plano, eu concordo que ele vai ser protegido aqui. O juiz que está cooperando, que aceitou cooperar, que entendeu que o juiz do Brasil é um juiz principal, o que ele fez? Ele falou, senhores credores, sabe esse contrato que você tem aqui? Esse contrato não vai ser pago mais desta forma. Esse contrato vai ser pago de acordo com o plano aprovado. Ok? Também, sabe aqueles bens que vocês querem executar? Também não vão ser executados aqui, porque eles estão protegidos no plano aprovado no Brasil. Então, eles vão ser preservados. Os credores ficaram muito bravos, falaram, não, nós não podemos aceitar isso. Lembra a barreira de proteção da ordem pública? Isso está ferindo a ordem pública da justiça onde o país estrangeiro está. Ponto número 1. Está ferindo por quê? Porque aqui, neste país, eu tenho um crédito privilegiado. E lá no Brasil, o meu crédito não foi privilegiado como seria aqui. Então, pronto, a legislação daqui tem que se sobrepor à legislação de lá. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A juíza Elizabeth Stong falou da transparência, das audiências. Naquele país de origem, o Brasil, eles fazem audiências com a parte sozinho, que é o que a gente chama de audiência ex parte. E aqui neste país, nós não fazemos audiência sozinho. Então, feriu o devido processo legal. E isso é uma questão de ordem pública. Então, não pode de forma alguma esse juízo receber como juízo que vai cooperar naquele procedimento de insolvência. A juíza que recebeu esse caso, e foi uma juíza, o que ela falou? E aí eu gostei muito da decisão dela. Ela falou o seguinte, lembra da questão da legislação nesse país ser diferente da legislação de lá? Eu não sou um tribunal de apelação. Isso já foi decidido lá. Então, aqui eu vou simplesmente cooperar para cumprir a legislação. Então, esse ponto eu já faço. Quanto ao ponto da audiência ex parte, ela deixou muito claro. Ela falou, olha, tudo bem, entendo que nosso entendimento aqui é que eu não poderia receber uma outra parte, uma parte sozinha. Teria que receber outra parte junto. Acontece que o costume no Brasil é receber sim. E ai do juiz se não receber, viu? Tem que receber, os advogados gritam. Eu tenho que receber, tá? Tem que receber. E é o seguinte, acontece que ele recebeu você e também ele recebeu a recuperanda, ou seja, o autor, e também recebeu o réu. Ele recebeu todo mundo. E mais, todas as decisões tiveram ampla publicidade. Então, eu entendo, aí ela discorreu 12 páginas esclarecendo isso, e foi muito boa a decisão. Eu entendo que não foi ferida a proteção à ordem pública. Resumo disso, o procedimento seguiu e a empresa até hoje está caminhando no cumprimento do plano. Então, a questão da ordem pública é muito importante. O outro ponto da questão da ordem pública que eu queria deixar para vocês, caso da Latam, por exemplo, se falou muito no caso da Latam, que a Azul, aqui no Brasil, uma companhia aérea, juiz Elizabeth, ela queria comprar a operação no Brasil, da Latam. Tudo bem, e se ela compra lá? Eu vou ter que vir para o Brasil e vou ter que cumprir essa situação. Acontece que no Brasil, para você ter compra e venda de slot, ou seja, de linhas aéreas, você tem que ter autorização da ANAC. E nós já tivemos situações aqui em outra companhia aérea, na Avianca, que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não podia vender. Então, você traz situações que são desafios, só o andamento de tudo que a gente vai saber, mas a ideia é trazer esses desafios para a gente conversar um pouquinho aqui e passar para vocês.
Um outro ponto que eu queria só lembrar, e já vou me encaminhando para o final, porque eu também gosto de falar, né? Falo bastante. Um outro ponto que eu queria falar para vocês é a questão da competência. A competência do STJ, ela foi preservada, sim. O artigo deixa muito claro, não foi uma legislação ordinária que alterou a competência. Não. Quando manifesta a necessidade, o STJ vai participar. Até porque o STJ participou, e a gente tem aqui as pessoas que participaram da comissão da alteração legislativa junto ao STJ, e ele entendeu. Ou seja, quando necessário, você sim vai ter que ter a participação do STJ junto. Por fim, eu queria lançar um desafio para vocês aqui. E esse, juiz Elizabeth, juiz Mark, professor Satiro, doutor Thomas, isso já é uma situação de prática. No meu lugar de fala como advogado aqui, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir com os juízes que não são do juízo universal, eles cumpram a decisão do juízo universal. Eu estou cansado de ver isso, principalmente juiz trabalhista. Você é nomeado juiz universal, protege-se as contas da recuperanda, o juiz trabalhista vai lá e bloqueia. Aí o que você faz? Você vai lá e peticiona para o juiz trabalhista, olha, é o juiz universal. Aí o juiz de trabalho fala, não vou cumprir. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar com reclamação no STJ para o STJ falar, o competente é o juiz universal. Então, se a gente tem uma situação dessa com um juiz universal principal, imagina quando vier uma decisão de fora para que seja cumprido pelo juiz colaborador aqui. Vai ser uma situação difícil. Porque, olha, o juiz do trabalho não bloqueia a conta não, porque eu tenho uma ordem do juiz de fora. Eu não sou o principal, é ele, mas vai ser uma situação difícil e a gente vai ter que passar por isso. Mas essa é a nova ordem e a gente vai ter que andar por aí. Vou encerrando aqui, já agradecendo, feliz de ter participado, espero não ter passado muito tempo aqui, passando a palavra já para o professor Satiro, inclusive meu professor de pós-graduação ano passado, fiquei muito feliz de participar do curso de pós ano passado, agradeço desde já, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Elias. Eu já vou emendando daqui para a gente não perder tempo. Agradecer o Wilson, a Irine, por um evento impecável, que está gerando tanta discussão, está trazendo tantos temas importantes. Uma satisfação enorme poder estar aqui, uma satisfação enorme poder dividir o painel com a juíza Elizabeth Stone, com o juiz Robert Mark, a juíza Elizabeth Stone, que a gente já conhece pela gentileza de sempre vir ao Brasil, é uma satisfação enorme recebê-la aqui. O juiz Robert Mark, pelo trabalho enorme que faz envolvendo empresas brasileiras. Acredite, nem todas são como as que o senhor recebe lá. Há diferenças. E ver na plateia tantas pessoas importantes, amigos, autoridades, doutora Mônica de Pietro, doutor Manuel Justino, meu mestre, o professor Leonardo Gomes de Aquino, uma grande satisfação poder vê-los todos aqui. Eu vou ser muito objetivo e eu vou falar um pouco sobre os desafios de termos adotado a lei em modelo, um CITRAL, na versão original aqui no Brasil. A lei foi adotada com poucas alterações, apesar de poucas alterações relevantes, que ainda vão nos trazer muitos desafios, mas alguns pontos eu gostaria de destacar quanto aos desafios da aplicação da lei. O primeiro ponto o Brasil passou muito tempo sem ter uma lei modelo aqui, né, sem ter uma lei de insolvência transnacional, de cooperação transnacional, e acabou ficando para nós a imagem de que a cooperação se dá daqui para lá, né? Quando a gente adotou a lei modelo, na verdade, a gente passa a oferecer as mesmas facilidades, as mesmas vantagens que a gente
Estamos ouvindo a Inclusive, doutora Thiago Diana disse que... Cristina. Doutora Diana, se puder fechar seu microfone, nós vamos acabar ouvindo a sua conversa. Isso, doutora Diana, muito obrigado. É preciso, então, primeiro entender que, com a lei, a adoção da lei modelo faz com que o direito brasileiro, os juízes brasileiros, cooperem quando solicitada essa cooperação por juízes internacionais. Então, há uma característica passiva, né, nessa cooperação. E o Brasil tem se utilizado dessa mesma circunstância em outros países. Está na hora, isso é importante para o país, para o amadurecimento do país, está na hora de realizar o mesmo tipo de cooperação. O segundo ponto, que também vai exigir esforço, provavelmente algum tempo para que seja assentado, é que há uma aparente percepção, num primeiro momento, que a adoção da lei modelo possibilita a reorganização de empresas em nível global. Ela até pode servir para isso, mas a lei modelo, como foi adotada, ela não tem por finalidade organizar um grupo de empresas internacional. Doutor Satiro, desculpa te interromper, mas, por favor, senhora Diana e doutor Felsberg, desliguem os microfones de vocês, por favor. Desculpa, Satiro. Tudo bem. Não há problema nenhum. Mas o que eu ia dizer é, a própria Uncitral reconhece que essa não é uma lei específica para dar uma solução de organização de uma liquidação transnacional. Ela pode vir a servir para isso? Até pode, mas não é o objetivo inicial. Há uma outra lei modelo específica para insolvência transnacional de grupos internacionais. Digo isso porque há uma série de desafios quando se fala quanto à limitação de responsabilidade, personalidade jurídica de cada empresa, relação com os credores locais. Esse não é o objetivo principal desta lei. E aí, fazendo referência especificamente a uma comparação que eu ouvi há pouco tempo, a lei modelo não foi criada, e, portanto, não adotamos com a ideia, com o objetivo de que se possa, com ela, fazer algo como uma reorganização global, como uma consolidação substancial em caráter internacional. Não é este o objetivo. Ela oferece até ferramentas para melhorar as possibilidades, mas ela não foi feita para isso. Então, não há a pretensão de se ter um procedimento coordenado internacional para países diferentes, ainda que seja possível, em alguma medida, a coordenação. Mas 3 pontos, e eu já vou terminando por aqui, porque eu quero ser bem breve, quero ouvir o Dr. Thomas Felsberg, que é, sem dúvida nenhuma, o mais experiente de todos nós em todos esses assuntos. Há uma previsão específica na lei como adotada no Brasil, que é diferente do que ocorre em outros tempo, estabelecer como e em que circunstâncias o Ministério Público deve atuar. Porque se a ideia por trás da lei de cooperação é permitir ao juízo a cooperação e a facilidade, né, de uma comunicação direta, a imposição de intermediários tende a gerar algum tipo de ruído ou ineficiência. Então, é uma tradição do direito civil, principalmente do direito brasileiro, a participação do Ministério Público nos procedimentos de falência, e é desejável, é útil e é importante, não há dúvida nenhuma, mas há uma certa insegurança de definir quais são, de fato, as medidas em que
a participação do Ministério Público será importante, sob pena de se burocratizar um procedimento que foi adotado justamente para facilitar o contato direto. Os dois últimos pontos que eu vou mencionar aqui, na verdade, eu vou aprofundar o que já foi dito pelo Dr. Elias Mubarak. O primeiro é a grande preocupação que boa parte daqueles que vão utilizar a lei na prática em que ele for necessário, como bem disse o Dr. Elias. Quer dizer, nos casos em que ele tinha competência, e aí estamos falando da necessidade de um reconhecimento de decisão estrangeira, de um exequatur ou de alguma coisa nesse sentido, a lei excepcionou a cooperação, dizendo que fica mantida a competência do nosso Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal responsável pelo reconhecimento de decisões estrangeiras. Ninguém tem dúvidas de que a competência constitucional do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida e que ela não é alterada com uma lei ordinária, como é a Lei 14.112. Mas, simplesmente ter em vista de que, quando for necessário, o processo deverá ser submetido ao STJ, o que significa que todas as disposições relativas à agilização de processos, reconhecimentos de representantes estrangeiros, etc., vão ser colocadas em risco pela possível necessidade de um reconhecimento da decisão estrangeira ou do status do representante estrangeiro, gera uma enorme insegurança. Então, neste ponto, o que ficou faltando na lei, e aí que não é obviamente nenhuma crítica ao fato de se resguardar a competência do STJ, mas o que ficou faltando foi oferecer uma solução de interpretação para que se saiba que tipo de hipótese continuará submetida ao STJ. Então, o que é o que o Dr. Elias chamou de caso em que é necessária a manifestação do STJ? Isso talvez o próprio STJ pudesse fazer. Seria muito importante, porque hoje, consultado por alguém que pretendesse obter cooperação no Brasil, eu teria muita dificuldade de definir continuaria prevalecendo o regime anterior de reconhecimento de decisões estrangeiras via STJ. E o último ponto, que também vai trazer desafios, e é natural, porque somos um país de civil law, com alguma diferença de abordagem dos países de common law, né? Uma restrição, né? Alguma vinculação maior dos juízes à letra da lei, e assim sucessivamente. Alguns conceitos que são conceitos chaves vão ter que ser muito bem elaborados para que a gente tenha uma boa aplicação da lei modelo no Brasil. Conceitos que eu vi agora, quando o juiz Mark fez a apresentação dele, ele trouxe questões que são questões que hoje nos Estados Unidos são questões que representam desafios. Ouvindo as questões que representam desafios, como, por exemplo, limites, características, né, circunstâncias do reconhecimento do representante estrangeiro, eu fico com a impressão de que, nesta circunstância, hoje ainda estamos numa primeira fase de aplicação. Os nossos problemas são menos
sofisticados do que os problemas que apresentou o Judge Mark. Então, vamos ter que trabalhar essas questões para resolver questões que hoje são absolutamente superadas em outros países, como Estados Unidos, Singapura, Canadá, em suma, tantos outros que já aplicam há muito tempo a lei modelo. E eu trago 2 exemplos para isso. O primeiro exemplo é o exemplo do COMI, Center of Main Interest. Então, a gente já começa a ouvir por aqui a ideia de se usar o artigo 3º da nossa lei, que é um artigo que define a competência territorial no Brasil, né? A divisão de competência territorial do juiz brasileiro, como uma referência para a identificação de COMI. O artigo 3º, ele não tem nada a ver com COMI, a não ser a proximidade da expressão. São expressões semelhantes que serão interpretadas de maneira muito diferente, porque, no nosso caso, serve para definir dentro da jurisdição, dentro do país, qual será o juiz competente. Então, estamos falando tipicamente de competência. E, no caso da insolvência transnacional, o que se discute é a estrutura de coordenação dos processos. Então, o COMI, a definição do COMI estabelecerá que juízo colaborará com que juízo, que tipo de medida se esperará deste ou daquele juízo, do juízo desse país ou do outro, sem nenhum prejuízo às regras normais de distribuição de competência territorial de cada país e de jurisdição. Então, nos Estados Unidos, o conceito de jurisdição é muito mais amplo do que o nosso, se aplica a possibilidade de se iniciar um procedimento de bankruptcy, bastando, por exemplo, que o devedor tenha bens em território americano. Isso não existe no Brasil. E isto não será alterado pelo fato de se ter adotado no Brasil regras de coordenação transnacional. Isto precisa ficar mais claro do que está hoje. E eu nem vou entrar em detalhes, porque o próprio Dr. Elias já levantou essa questão, e um outro ponto a título de exemplo, mas eu poderia trazer outras questões, né? A questão do representante estrangeiro, quando de fato o representante deve ser o representante estabelecido pela lei, a possibilidade do juiz estabelecer representantes não previstos na lei, e eu dou um exemplo, há casos de recuperação judicial em que se faz asset tracing em outros países, via Chapter 15, por exemplo, e nesses casos não me parece fazer sentido que o representante do processo brasileiro seja o próprio devedor, haja vista que o que se vai procurar é justamente definir se o devedor, como bem definiu o Judge Mark, é um wrongdoer, né? Então, não vai ser ele o representante estrangeiro nesse caso. Então, além desses pontos, a definição do que é um processo não principal, da possibilidade de convivência de mais de um processo não principal, de quais medidas devem ser garantidas, mesmo quando o processo brasileiro seja não principal, ou mesmo quando o processo brasileiro seja principal. Outra questão relevante, como mencionou o Dr. Elias, é a questão da ordem pública, e a ordem pública vai ter que ser muito bem analisada, muito bem discutida, para que garanta o interesse do país, claro, mas que não esvazie o objetivo de cooperação. Porque, em última análise, é possível qualificar qualquer coisa como de ordem pública, ou muita coisa como de ordem pública. Então, vai ser necessário definir o que seria a ordem pública para fins de aplicação das regras da lei uniforme da UNCITRAL, e nesse sentido, tanto quanto ao COMI, quanto
quanto com referência ao processo principal, não principal, ordem pública, deveremos ter sempre em vista como o mercado internacional, como a comunidade jurídica espera que se comporte o país que vai colaborar. Então, mais do que simplesmente definir a partir do direito nacional, é preciso ponderar o direito nacional com as expectativas geradas pela comunidade internacional em razão das práticas geralmente adotadas nesse tipo de procedimento, a fim, inclusive, de garantir eficácia a esse tipo de procedimento. Senão, ele vai esvaziar muito perto do que podia ser a sua utilidade. Então, esses são alguns dos desafios que vamos ter por aqui. Teremos outros desafios, serão grandes os desafios, e nesse ponto o direito norte-americano vai ser muito importante como um referencial daquilo que vem sendo aplicado com segurança e sucesso no mundo. Agradeço muito de novo o convite e já passo a palavra para o Dr. Thomas Felsberg, que é professor de todos nós nesse assunto. Professor Thomas Felsberg, a palavra é sua. Muito obrigado, Satiro. Bom, muito obrigado, Irine e Wilson, pelo convite, muito honroso. E é uma alegria estar diante de um painel tão maravilhoso como esse, né? Então, as palestras, como sempre, da juíza Stong, do juiz Mark, do Elias, e as pontuações do Satiro, né? Ele trouxe várias das dúvidas que a gente tem quando a gente lê os artigos 167 a Y, introduzidos na nossa Lei 11.101. Eu queria dar a minha visão de advogado com relação à questão da eu realmente fiquei um pouco perplexo disso. Como é que vai se fazer isso, né? Aí eu lembrei que nunca antes da lei, e acho que nem agora com a lei em vigor desde janeiro, uma sentença relativa a um processo de insolvência e outras tantas que são próprias do processo de insolvência, em geral, não atendem aos requisitos do reconhecimento de sentenças estrangeiras. Reconhecimento de decisão estrangeira, de sentença estrangeira, de reconhecimento de processos estrangeiros. O que a lei diz é que, tá bom, o STJ ele cuida do reconhecimento de decisões, mas nós reconhecemos aqui nessa nossa nova lei o processo estrangeiro. Por quê? Para que nós possamos colaborar com os processos de insolvência de outros países e, assim, permitir também que os outros países, não é o caso dos Estados Unidos, mas de muitos outros países que exigem reciprocidade, também deem a sua colaboração para processos de insolvência brasileiros. Então, essa distinção entre sentença e sentença estrangeira reconhecida no Brasil, com todos aqueles aspectos que nós conhecemos inerentes à sentença estrangeira, de fato, continuam na competência do STJ e, de fato, não serão reconhecidos, na sua grande maioria, exceto em casos pré-históricos, pelo STJ. Mas a assistência necessária para que processos transfronteiriços possam ser atendidos aqui no Brasil, eu acho que haveria a possibilidade, sim, porque o que a lei fala é na assistência que vai ser dada aos processos reconhecidos.
em momento algum, pretende se dar a essas decisões que merecem ser, digamos, assistidas, dá o laivo de uma decisão judicial idêntica a uma decisão estrangeira e o Satiro levantaram isso, e como eu me acalmei um pouco ao ler esses dispositivos da lei. Eu concordo com o Satiro integralmente nas colocações dele. De fato, nós teremos uma construção jurisprudencial. E eu gostei muito digamos, da pontuação dos juízes norte-americanos, em que, digamos, a finalidade e a estrutura da lei de insolvência tem por objetivo básico, digamos, sanear a questão da insolvência. E é isso que ilumina e deve iluminar as interpretações das normas com as quais nós nos deparamos para aplicar aos casos concretos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a GM se tornou insolvente. E a grande questão era que um processo de insolvência levaria muito tempo, enquanto esse processo estaria em andamento, ninguém mais compraria carros da GM, porque não saberia se a GM iria sobreviver ou não. Então, o governo americano, ele, da forma prática, como atuam os americanos, ofereceu 50 bilhões de dólares ao processo, o governo canadense ofereceu mais 5, e eles disseram, olha, se vocês quiserem receber 55 bilhões de dólares num processo de insolvência, eu submeto as seguintes condições. E mostrou quais as condições que eram desejadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá para financiar a recuperação da GM. Evidentemente que aí houve perdedores e ganhadores. Os perdedores entraram segundo o juiz, eu falei com o juiz que julgou esse caso aí, eles entraram muitas vezes com petições de 500 páginas mostrando a ilegalidade patente daquelas soluções, digamos, pugnadas ou propostas pelos governos que queriam oferecer esse recurso. E o juiz virava para os advogados dessas partes que se sentiram prejudicadas com as soluções dadas para permitir a recuperação da empresa. Ele olhava para eles e, com um sorriso assim um pouco brasileiro, eu diria, dizer, mas escuta, você tem uma outra solução melhor do que essa? Eu disse, não, isso é legal, mas eu não tenho outra solução. Ele disse, então será essa. E eles conseguiram um processo em 4 ou 6 semanas para reestruturar a GM. E essa reestruturação funcionou de tal forma que esse dinheiro que foi convertido em ações da empresa, posteriormente foram vendidas no mercado, pelo seu valor de mercado, e não houve nenhum subsídio governamental na recuperação da GM. Então, essa questão de como interpretar essas normas de assistência, da lei modelo, de que forma isso deve funcionar, essa interpretação deve ser sempre teleológica, finalística. Qual é a razão de ser dessa cooperação? O que se pretende com isso? Tá certo? É fato, como muito bem salientou, eu gosto muito de ouvir o Satiro, né? Toda vez que eu ouço, eu aprendo muito, que essa lei não foi feita para resolver o problema das empresas multinacionais. Mas o fato é que o Judge Peck, nos Estados Unidos, resolveu o problema da Lehman, que envolvia bens em trocentos países e valores inacreditáveis. E vários outros casos muito, muito grandes foram resolvidos, com uma dose, digamos, de interpretações que eu diria... Eu sou contra o ativismo judiciário, né? Eu não gosto. Eu ainda sou daquela escola que eu gosto de ver a lei cumprida. Mas é preciso ser cumprida de uma forma criativa
e atendendo exatamente a finalidade para a qual ela foi criada. Porque se a sobrevivência de uma empresa é a forma de permitir uma melhor recuperação de créditos, ao mesmo tempo em que mantém empregos, capacidade produtiva e capacidade contributiva, se essa é a solução, se essa é a questão, então é à luz desses princípios e dessa estrutura que as normas devem ser interpretadas. O Satiro colocou muito bem qual é o papel do Ministério Público. Ele quer zelar que a lei seja cumprida. Agora, essa lei a ser cumprida não é para ser cumprida para evitar a recuperação das empresas que se tornaram insolventes. Ela está aí para ser cumprida de forma a permitir essa recuperação. Em detrimento dos credores? Não, em benefício dos credores. Isso é uma coisa que nós aprendemos já no primeiro caso de recuperação que a gente cuida, que o que interessa é o fluxo futuro criado pela recuperação, que permite uma melhor recuperação de créditos. É uma equação de ganha-ganha, que, de certa forma, a nossa cultura ainda não captou integralmente, né? Ainda há muito essa ideia de achar que é uma oposição entre devedor e credores, quando, de fato, o que existe é uma alternativa à liquidação. E a liquidação como uma forma, digamos, de uma recuperação menor para os credores e de destruição de valor econômico. Então, essa alternativa é que precisa ser prestigiada, que precisa ser o norte a iluminar essas decisões. São 6h30, eu acho que a gente ia terminar às 6 horas, se não me engano, mas os assuntos trazidos aqui pelo Elias e pelo Satiro, e as lições que nós tivemos do juiz Robert Mark e da Elizabeth Stone realmente são maravilhosas, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui até meia-noite discutindo vários dos aspectos colocados. Eu me lembro que no caso Rede, eu vou parar por aqui porque eu me entusiasmo e aí é fogo, né? Mas eu vou parar por aqui. A juíza norte-americana, no caso Rede, ela teve uma frase magistral que até hoje foi repetida aqui. Ela disse: olha, o que nós analisamos num caso de Chapter 15 não é se a lei brasileira é igual à lei americana, e nem que o conceito de ordem pública deve ser interpretado de forma tão elástica que abrange toda a série de normas cogentes que existem no nosso direito. O que interessa é que haja aquilo que a juíza Stone mencionou, basic fairness, que haja, digamos, os direitos básicos do contraditório, da transparência, da possibilidade de recursal estendida a todos e de forma igual, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, algo que é reiterado também na nova lei de janeiro desse ano, que alterou a 101. Então, é isso. Eu acho que abriu-se uma porta importante, permite-se agora uma cooperação internacional, não é a solução para os grandes grupos multinacionais, mas pode ser utilizada por esses grandes grupos multinacionais dentro de uma visão macro de qual deve ser a solução possível para uma situação difícil, que é a situação de insolvência. Mas muito obrigado a todos pela oportunidade e podemos continuar isso num outro foro, porque os assuntos trazidos são maravilhosos. Muito obrigado a todos. Dr. Thomas, sempre muito bom ouvi-lo. Agradecemos aqui a presença. Doutora Elizabeth, Dr. Robert Mark, Dr. Satiro, Dr. Elias, Dr. Thomas, obrigada por estar conosco hoje, pela presença, pela honra de poder tê-los conosco. Obrigada por compartilhar as suas experiências, contribuindo para essa melhoria do sistema de insolvência, de sistema empresarial como um todo.
sem dúvida alguma, nos proporcionou, nesse fim de tarde, uma belíssima jornada de conhecimento histórico e técnico. Agradeço também a presença do nosso Wilson Roberto, que é a pessoa que idealizou os juristas, essa plataforma magnífica que nós estamos utilizando aqui hoje. Agradeço também a presença de tantos amigos especialistas, profissionais de tamanho gabarito que estão aqui presentes. Fica muito complicado para mim nominar todos, mas vou nominar os que eu estou aqui olhando o rostinho desde o início: doutora desembargadora Mônica de Piero, doutor Manuel Justino, doutora Andréa Galhardo, doutor João Oliveira também que está aqui, e estendo esse agradecimento a todos os outros demais que estão aqui conosco desde o início desse painel. Como operadora do direito, só tenho a agradecer aos doutores por essa sensibilidade com que essas questões foram tratadas, estão sendo tratadas, não só nesse painel, mas também ao longo do dia. Todos os painéis foram magníficos, mas, sobretudo, esse daqui foi, assim, excelente, um feedback maravilhoso, fantástico. É uma honra, doutores, para mim, e acredito que para o nosso doutor Wilson também, coordenador também, estar aqui ao lado dos senhores, nessa mesa virtual, profissionais que eu tenho tamanha admiração, grandes nomes do direito empresarial, falimentar, são, sem sombra de dúvidas, grandes autoridades, respeitadas na matéria, especialistas no tema e aqui nesse painel em nível nacional e internacional. Espero, senhores, esperamos aqui, e digo e falo em nome dos juristas, que possamos ter contribuído de forma positiva para o aprendizado dos senhores, para essa troca de ideias, ilustrando e mostrando um pouco mais desse nosso universo da insolvência, desse nosso universo do direito empresarial, para aqueles que estão aqui presentes, mas que não são afetos à matéria, e trazendo um pouco mais aqui com esses grandes especialistas detalhes e trazendo essas relevantes transformações que foram implementadas na legislação 11.101, alteradas, né, por força da lei que entrou há pouquíssimo tempo em vigor. E, sobretudo, nesse painel sobre o tema de insolvência transnacional. Percebo, senhores, ao longo, sobretudo também nessa pandemia, que a gente ampliou ainda mais esses debates, e essa plataforma virtual nos proporciona isso, que é podermos estamos aqui todos nós, diversos estados, diferentes países, todos juntos, tratando aqui de uma temática que é tão preciosa para toda a sociedade. Essa troca de ideias, esses debates, eles ajudam a melhorar, uma melhoria no sistema como um todo, e são de grande valia e extremamente essenciais, sobretudo nesse momento. Não posso chamar ainda de pós-crise, porque ainda estamos nela, que foi com relação à pandemia da Covid-19. Reitero, senhores, a grande honra de poder estar com todos vocês, com cada um de vocês, de cada um de vocês poderem ter doado um pouco do seu tempo para poder dividir as suas experiências conosco. Agradeço também ao nosso Richard, o nosso tradutor, que está fazendo um trabalho primoroso, fazendo essa tradução simultânea. Agradeço também todo o pessoal do nosso backstage, que está aqui nos auxiliando nessa árdua missão de cumprir e entregar esse congresso de forma primorosa, para que todos vocês possam nos assistir. Em nome de juristas, em nome de todos, eu agradeço, me sinto muito honrada por poder estar com vocês. Passo a palavra para o doutor Wilson Roberto, que estamos juntos nessa empreitada. Fica até difícil agora, né, Irene, falar alguma coisa com tanta explanação de alto nível que você já repassou de todo, né? Eu só tenho que também reiterar as palavras da querida Irene, né? E agradecer a cada um
que veio participar encarecida, de uma forma muito exemplar, muito de alto nível e tudo mais. Eu agradeço a Thomas Ferroberg, ao Dr. Thomas Ferroberg, ao Dr. Robert Mark, ao Dr. Francisco Satiro, a querida Irine e também a querida e também a doutora Elizabeth Stong. Eu só tenho que dizer que estou muito agradecido e a Juristas Academy agradece a todos vocês. Muito obrigado. Senhores, ainda não me alongando, mas dando continuidade, lembrando aos senhores que o nosso congresso não se encerra hoje, não se encerra por aqui. São 2 dias longos de uma jornada mergulhados com belíssimos profissionais, de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Hoje nós encerramos o nosso painel com essa magna aula, com a presença de todos vocês, mas amanhã nós damos continuidade a partir das 8h30 da manhã e teremos grandes pessoas do nosso cenário, grandes especialistas aqui conosco. Se eu for nominar todos eles, eu vou ficar aqui muitos minutos, porque o nosso painel assim, é composto por grandes assumidades aqui do direito empresarial, não só nacional, mas internacional. Mas, senhores, não me alongando, agradeço e passo a palavra a cada um de vocês para as considerações finais, na ordem, iniciando pela doutora Elizabeth Stong. Thank you so much. What a pleasure. Muito obrigada, que prazer poder estar com vocês, que comentários maravilhosos ouvir. Vocês me deram muito a pensar e foram muito gentis com as minhas palavras. Agradeço a todos pelo trabalho que estão fazendo. Nossas economias precisam cada vez mais disso. Muito obrigado por compartilhar suas ideias. A nossa profissão precisa disso cada vez mais. E temos algo que nós dizemos, nunca dizemos tchau, dizemos até logo a todos vocês. Ela disse também saudade e nos vemos em breve. Judge Mark. Mais uma vez, obrigado. Acho que foram já 14, 15 meses de pandemia, né? Estamos conseguindo superar, vendo talvez uma luz no fim do túnel. Aqueles de nós vacinados estamos nos sentindo um pouco melhor, né? Eu sei que o Brasil teve momentos muito difíceis e acho que todos nós conhecemos pessoas ou amigos que sofreram algum impacto. Espero que vocês e todas as suas famílias estão todos bem, fiquem bem e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de podermos participar. Sempre acho que, especialmente com painéis desse tipo, eu aprendo mais do que eu consigo passar. Então, é uma excelente experiência poder estar com todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu agradeço aqui a doutora Irine, que está coordenando esse congresso de maneira magnífica. Muitos assuntos estão sendo tratados e hoje foi maravilhoso. Hoje deu para a gente entender e sentir as experiências trazidas pelos juízes americanos. Ouvir o professor Satiro, e como o Dr. Thomas Felsberg falou, a gente sempre gosta e aprende muito. Ouvi o Dr. Thomas Felsberg. Queria agradecer também o Wilson Roberto pelo convite também, a plataforma Juristas. Nós apoiamos e gostamos. Muito feliz de estar aqui nesse meio. Eu vou copiar a Irine, eu vou falar da desembargadora Mônica de Piero, que eu vi aqui também. O Dr. Manuel Justino, meu querido Dr. Manuel Justino, há muito tempo que a gente não se vê, o Dr. João de Oliveira, a doutora Andréa Palma, na pessoa deles eu cumprimento a todos que estiveram aqui, e eu fiquei muito contente de estar com vocês aqui. Tem vários advogados aqui, eu cumprimento todos na pessoa dos 4. Desde já passo a palavra para o professor Satiro, para os cumprimentos finais. Obrigado. Obrigado, Elias. Também faço as palavras do Elias, cumprimento e agradeço doutor Irine, doutor Wilson, a satisfação de poder dividir o painel
com a doutora Elizabeth Stone, o Jed Robert Mark, que nesse mundo de insolvência são verdadeiros celebrities no Brasil. O meu grande amigo Elias, meu grande amigo Thomas, foi uma experiência ótima, fora a participação luxuosa, o acompanhamento luxuoso do Manuel Justino, Leonardo Aquino, Mônica de Piero, o doutor João, que eu não vi aqui, nem a doutora Andréa, mas os cumprimentos também. Uma alegria poder ter participado e, de fato, mais uma vez, aprendi muito de ter participado de um evento desse. Muito obrigado a todos. Bom, de minha parte também, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Realmente foi um belíssimo painel e quero cumprimentar a Irine e o painel como é que chama? O painel juristas, né, que nos permitiu uma eficiente colaboração, muito bom. A Elizabeth Stone, ao Judge Mark, ao Satiro, ao Elias, e a todos esses ilustres participantes aqui é um cumprimento na pessoa do nosso querido mestre Manuel Justino. Muito obrigado a todos. Senhores, grande honra, gratidão é a palavra de hoje. E por hoje vamos encerrando nosso primeiro dia de congresso. Aguardamos todos vocês amanhã, a partir das 8h30, com mais excelentes debates, excelentes temas, excelentes palestrantes. Não terminamos por aqui, nos encontraremos, se Deus quiser, muitas e muitas vezes em outros congressos, em outros painéis. Me sinto muito honrada de estar com todos vocês hoje. Obrigada, tchau, tchau, e já vamos encerrando.